O setor de construção civil é um dos setores mais importantes porque ele consegue impactar a economia de uma forma bem consistente, gerando diversas formas de emprego, direto e indireto. Então, é um dos setores que acaba dependendo da economia, da forma que a economia vai crescendo, ele cresce de forma bem alavancada, desenvolvendo cada vez novos projetos e com o intuito cada vez mais de ampliar suas bases de trabalho. No entanto, em economias mais estagnadas, ele acaba tendo um rendimento bem ínfimo. Como a gente pode perceber, depois de 2014, a gente teve uma certa piora nos negócios do setor de construção civil. E hoje a gente vai conversar sobre como investir em imóveis, investir no setor de construção civil, mas lá no exterior, principalmente nos Estados Unidos. Nosso papo de hoje vai ser sobre REITs, beleza? Então, vamos lá. Salve rapaziada, beleza? Bruninho aqui na área. E hoje a gente vai estar conversando sobre investimentos no exterior, mais focado no setor de construção civil. A gente vai estar conversando sobre Real Estate Investment Trusts, os mais conhecidos REITs. Mas o que seriam esses REITs? Os REITs são os conhecidos primos dos fundos imobiliários. A grande diferença é que os fundos imobiliários eles não podem emitir dívida, eles são fundos de investimento. Já nos REITs, eles são empresas, eles têm CEO, conselho administrativo, então eles conseguem tomar dívidas para alavancar seu negócio e estruturar novas operações. Acredito que essa seja uma das principais diferenças entre os REITs e os fundos imobiliários, e ambos têm o mesmo objetivo, que é a fonte de renda mensal ou trimestral, no caso. Algumas das principais características dos REITs são que eles têm que distribuir no mínimo 90% da sua receita em forma de dividendos para os seus acionistas. Eles têm que ter no mínimo 75% do seu patrimônio líquido aplicado a imóveis, seja ação de outro REIT, seja imóveis propriamente ditos ou empréstimos hipotecários, enfim, tudo que seja relacionado ao setor de construção civil. Além disso, eles têm que ter também 75% da sua receita atrelada a aluguéis ou juros sobre as hipotecas. Enfim, sua receita também tem que ser atrelada ao setor de construção civil. Ao contrário das ações, os dividendos dos REITs eles são isentos de imposto de renda. Dessa forma, a empresa consegue fazer um abatimento fiscal, já que os dividendos nos Estados Unidos são tributados. E assim como no Brasil, lá nos Estados Unidos a gente tem basicamente dois grandes grupos de REITs. O primeiro gera receita a partir de hipotecas, que seriam os chamados mortgage REITs. A partir disso, a receita deles são juros em cima das hipotecas geradas, em cima dos empréstimos gerados. E a gente tem também os equity REITs. Esses equity REITs seriam como se fossem os fundos de tijolos, que eles têm os imóveis de forma tangível. Então eles investem propriamente em imóveis que a gente consegue entrar, consumir e afins. Agora vamos conversar sobre as principais diferenças entre os fundos imobiliários e os REITs. A primeira grande diferença a gente já vê pelo nome. Os fundos de investimento imobiliário são uma estrutura societária totalmente diferente de uma empresa. Os fundos imobiliários eles não podem elencar de dívidas, eles não podem se alavancar por meio de dívidas. No entanto, os REITs, por serem empresas, terem CEO, conselho administrativo e toda uma estrutura societária conforme uma empresa, eles podem se alavancar por meio de dívidas para acelerar o seu processo de desenvolvimento. Então a primeira diferença que a gente vê já é a estrutura societária. E a segunda grande diferença é na parte da tributação. Por serem investimentos fora do Brasil, eles fogem um pouco da nossa regra. Lá, a gente tem que os dividendos são tributados, apesar deles conseguirem serem abatidos mais para frente no imposto de renda. Os dividendos são tributados e também o ganho de capital, né? Ou seja, comprar a 10 e vender a 10,50, você vai ser tributado também em cima do lucro. Já nos fundos imobiliários, eles basicamente são tributados apenas em cima do ganho de capital. Então, a gente vê que
pela estrutura do REITs ser semelhante à de uma empresa, eles são tributados conforme empresas. Apesar deles terem essa certa vantagem frente às empresas americanas, de que os dividendos podem ser abatidos mais para frente na declaração do imposto de renda. Mas as principais características dos REITs e dos fundos imobiliários é que os fundos imobiliários eles são apenas investimentos domésticos, ou seja, eles investem apenas no Brasil. Já os REITs, eles nos dão acesso a investir pelo mundo inteiro. A gente particularmente vai estar investindo mais diretamente nos Estados Unidos, por ser o maior mercado, mas a gente consegue acessar REITs que dão acesso a mercados europeus, mercados canadenses e afins. E agora vamos chegar na conclusão. Realmente vale a pena investir em REITs? Como a gente sabe, o mercado imobiliário é um dos mercados que mais proporcionam a estrutura para o país. Ao meu ponto de vista, faz sentido você sempre se expor a setores como o setor imobiliário, mas existem certas sazonalidades, querendo ou não, um setor cíclico, que ele acompanha o ciclo da economia. Então, você tem que entender os momentos certos para se expor ou simplesmente dividir seus aportes de forma mensal, contanto que sejam constantes. E os REITs são uma ótima forma de você conseguir se expor ao mercado, conseguir ter um fluxo de renda em dólares, pode não ser mensal, mas a reincidência do pagamento de dividendos é trimestral. Então eles acumulam os dividendos que seriam pagos mensalmente e distribuem a cada 3 meses. No entanto, existem algumas exceções. Alguns REITs eles distribuem uma renda até mensal, mas existe um ponto a mais que a gente precisa estudar nos REITs que a gente acaba não tendo que estudar nos fundos imobiliários, que é a parte da dívida. A gente tem que entender se o REIT ele está captando muito dinheiro, mas só que ele está investindo muito mais pesado e não está tendo um retorno sobre isso. Então a gente acaba tendo que analisar o REIT como a gente analisa uma empresa. Então, acredito sim que o REIT vale a pena, mas só que seria uma derivada do investimento. Ou seja, primeiramente a gente se consolidaria nossos conhecimentos aqui no Brasil, investir em ações e fundos imobiliários, principalmente para sentir e ter uma relação mais próxima com o mercado imobiliário. E a partir disso, a partir de uma certa consolidação desse conhecimento, a gente consegue investir diretamente lá no exterior. Sendo que os REITs, eles são bem mais diversos do que os fundos imobiliários. Basicamente, os mais famosos fundos imobiliários são de lajes corporativas, galpões logísticos e de shoppings. Mas, se você for elencar os principais tipos de REITs, você tem REITs de outdoors, que são aqueles painéis que a gente vê durante as rodovias. Tem REITs voltados para a construção de torres energéticas. Existem N tipos de REITs. Então, cabe a nós, primeiramente, trabalhar nosso círculo de competência aqui no Brasil, para depois ampliar ele para o exterior. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ficado claro a ideia de que o REIT seria uma forma de diversificação além do Brasil, e isso é extremamente crucial, você fugir de mercados emergentes e ter ainda uma certa renda passiva em dólares. Não se esquece que dia 6 eu vou estar fazendo o meu primeiro webinário, como analisar empresas em meio à crise, primeiro link da descrição. Então, se inscreve aqui no canal, vai deixando seu like, me segue lá no Instagram, @viradachave_, e eu estou trazendo conteúdos diários. Beleza? Então, valeu!